Então, boa tarde, paz do Senhor, irmãs e irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar do capítulo número 7. No capítulo 7 fala-se desses 144 mil selados, né? Vocês já ouviram falar nesses 144 mil? Com certeza, né? Muito. E a interpretação deles aqui é um pouquinho difícil, né? Mas nós vamos começar pedindo a orientação do Espírito Santo, pedindo que Ele nos abra o nosso entendimento para que a gente entenda aquilo que está escrito aí, né? Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra e nós confessamos a Ti que o nosso entendimento é pouco, é fraco, é limitado e a gente não consegue entender com profundidade as verdades da Tua palavra. E por isso nós te pedimos, te imploramos, que o Teu Espírito Santo possa agir em nossa mente, em nosso espírito, e alargar assim o nosso conhecimento, o nosso entendimento da Tua palavra. E possamos, a partir disso, viver de acordo com ela. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, nessa tarde, início de noite, para que possamos estudar bem a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o capítulo 7, ele fala desses 144 mil selados e fala de outras coisas a mais, né? Então, nós vamos já começar lendo o capítulo 7. Né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler, vai ser projetado aqui também na versão revista e atualizada de Almeida. Diz assim, capítulo 7, versículo 1 em diante. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Bonito, né? É um texto muito bonito. Nós cantamos parte desse texto, né? E citamos bastante esse finalzinho aqui, Deus enxugará, né, dos olhos toda lágrima. Então, é bem poético, bem bonito, mas tem algumas coisas que a gente precisa de tentar entender um pouco, né, melhor. Então, lá no capítulo 6, né, se você está com a sua Bíblia aí aberta, no capítulo 6, na aula passada, nós começamos a abrir os selos. Lembra do livro? Né? Um livro escrito por dentro e por fora, com quantos selos? Quantos selos que tinha o livro? Um pouquinho mais. 7 selos. Né? 7 selos. O livro estava selado com 7 selos. E a pergunta era, quem é digno de desatar os selos, de abrir os selos e ler o conteúdo do livro? E o capítulo 4 e o capítulo 5 falavam um pouco sobre isso, né? E a gente percebe que há uma cerimônia no céu que ele introduz, ele faz toda uma cerimônia para se chegar no ápice de abrir, né, estes selos, desatar os selos e abrir o livro. Até então ninguém sabia o conteúdo do livro. E esse selo, então, começaram a ser abertos na aula passada, no capítulo 6, começa a falar dos 6 selos que foram abertos. Né? E só abrimos 6 selos. Até na aula passada, né, nós abrimos 6. Está faltando um selo para ser aberto. Né? Então, para cada selo aberto, que a gente viu no capítulo 6, é descrito acontecimentos que retratam a intervenção de Deus na história, como ações preliminares e preparatórias para a vinda de Cristo. Lembra que no final do capítulo 6, a gente entende que o 6º selo foi aberto e que a vinda de Cristo estava próxima, ou estava quase que a partir daquele selo, né? Porque o último versículo do capítulo 6, que está falando do 6º selo, diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quer dizer, o grande dia da ira deles é o dia da volta de Cristo, é o dia, enfim, do julgamento, do juízo de Deus. Tem a vinda de Cristo e tem o juízo de Deus, o julgamento. Né? Então, estamos aí, né? A cada um dos selos abertos, há uma descrição, né, de coisas, de acontecimentos que vão anteceder a segunda vinda de Cristo. Então, no 6º selo, depois de ser descrita uma grande catástrofe, o 6º selo é uma catástrofe enorme, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então a gente entende aqui que isso aqui é toda uma linguagem figurada, né? Hoje, com conhecimento que se tem da ciência, do universo em si, né? Entende-se claramente que essa linguagem não pode ser literal. As estrelas não vão cair, né, sobre a Terra, até porque não tem nenhuma estrela menor do que a Terra. Todas as estrelas que se conhecem cientificamente, elas são sempre maiores do que a Terra. Então aqui é alguma coisa, né, bem simbólica, quer dizer alguma coisa. Não pense que isso aqui é literal. Né?
Aí ele fala, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então acontece, né, essa catástrofe bastante intensa aqui, e as pessoas, né, tentam se esconder porque querem se ver livres da ira de Deus. E aí nós vamos entender quem é que tem medo da ira de Deus. A ira de Deus, ela é contra quem? Ela vai atuar contra quem? Então, esses que estão escondendo aqui são aqueles que são objeto da ira de Deus. E nesse texto aqui agora, do capítulo 7, nós vamos tentar entender um pouco, né, a quem a ira de Deus se destina. Porque todos os que estão escondendo aqui não são todas as pessoas da terra, são aqueles sobre os quais a ira de Deus vai atuar, né? Então a pergunta feita é, quem é que pode suster-se? Ou seja, frente à ira de Deus e do Cordeiro, quem pode parar de pé? Quem pode se livrar da ira deles? Então nós falamos do capítulo 6, então nossa expectativa, abrimos lá do 1º ao 6º selo, então a gente queria passar a página, entrar no capítulo 7 e falar, agora vai abrir o 7º selo. A expectativa é essa, né? O que acontece é quando a gente entra no capítulo 7, o 7º selo não é aberto. Né? Então, eu queria tanto viver agora o último selo, mas o 7º selo não é aberto. Nós lemos o capítulo todo e não se falou em selo no capítulo 7. Né? Então, o que acontece aqui? Aqui há um interlúdio, uma interrupção na abertura dos selos. E é anunciada uma mudança de cena. Se você olhar o primeiro versículo do capítulo 7, ele começa assim, depois disso, quer dizer, depois disso o quê? Da abertura dos 6 selos antes. Depois disso, vi. Aí, ou seja, depois disso, virei e vi alguma coisa. Tá? E é isso que a gente entende que agora, né, o olhar não se dirige mais ao céu, e sim à terra. Você vê que no capítulo 6, tinha lá os cavaleiros, né, os cavalos que vinham, os cavaleiros, e as coisas todas estavam acontecendo no céu. Né? Os cavaleiros saindo montados nos seus cavalos, a cada selo aberto acontecia isso, e o Cordeiro dando ordem para cada um daqueles cavaleiros executarem alguma coisa na terra. Tá? Então, havia ali a cena toda, era uma cena que desenrolava-se no céu, e agora, no capítulo 7, a coisa se inverte. As cenas, elas se desenrolam na terra. Há uma visão, uma mudança de cena, de cenário aqui, né? Porque, olha só, o versículo 1 diz, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Esse é o primeiro versículo. 4 cantos da terra. Bom, acho que aí tem um prato cheio para os terraplanistas, né? Os terraplanistas falam, está aqui, a terra é plana, está escrito na Bíblia, né? Quadrada, né? Nem plana, né? Mais do que plana, é quadrada, os 4 cantos da terra, né? Ser retangular, enfim, mas 4 cantos da terra. E aí, é claro, mais uma vez, essa linguagem é a linguagem simbólica, não é a linguagem literal, né? Quando se fala nos 4 cantos da terra, a gente pode até pensar o seguinte, norte, sul, leste, oeste. Tá? Que mesmo a terra sendo redonda, você tem norte, sul, leste, oeste, você tem 4 pontos. E o que é norte para a minha referência? Né? Eu tenho norte, sul, leste, oeste, mas para o europeu, a referência de leste para ele é diferente da minha leste. Né? E se você continuar girando a Terra, para cada um essa referência é diferente. De maneira que abrange toda a Terra.
Então, quando se fala tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra, o que se quer dizer isso? É que o que vem por aí pega a terra inteira. Ninguém fica de fora, ninguém escapa. Não tem um pedacinho que ficou de fora, vai pegar toda a terra. É isso que quer dizer. E começa a viajar achando que isso aqui é porque a terra é quadrada, é plana, e o anjo está cada um no seu canto, né? Em cada canto da terra. Não é isso, né? Mas, enfim, a pergunta é essa: quem pode se livrar da ira deles? E aí nos parece que o objetivo desta interrupção, que ele vai lá, abre o selo de 1 ao 6, e aí faz a pergunta. No final do sexto selo, ele faz a pergunta. E parece então que o capítulo 7, ele para, porque ele vai responder a pergunta que ele fez no capítulo 6. Olha, fiz essa pergunta, então antes de abrir o próximo selo, deixa eu responder essa pergunta. E aí depois se abre o próximo selo. O próximo selo, então, vai ser aberto no domingo que vem. Tá? No capítulo 8 é que se abre esse selo. Então, a pergunta básica, né, é: quem pode se livrar da ira deles? Quem é que pode se livrar? Alguém pode se livrar da ira deles. Né? E antes de falar quem pode se livrar dessa ira, eu queria só fazer uma recapitulação sobre o Apocalipse em si, os objetivos do Apocalipse. Né? O objetivo do livro do Apocalipse é dar esperança e ânimo ao povo de Deus em meio às tribulações e perseguições, para que sigam firmes sem esmorecer. Lembrando que o apóstolo João, ele estava inclusive na ilha de Patmos, quando ele teve essa visão. Por que ele estava na ilha de Patmos? Por causa da perseguição. Ele era um dos que era vítima da perseguição. E segundo relatos não escritos na Bíblia, mas outros paralelos, diz que o imperador tentou matar João várias vezes. E Deus o protegia e ele não conseguiu matar João. E por fim falou: já que eu não dou conta de matar esse homem, eu vou isolar ele, né, porque aí ele não tem mais influência nenhuma sobre as igrejas. Aí botou ele numa ilha, isolado, né, não tinha celular, não tinha comunicação. Então fica lá isolado e você agora não me perturba mais. Então o próprio João era vítima desta perseguição. E a partir disso, o Apocalipse, ele quer mostrar o seguinte: olha, igreja, perseguição vocês vão ter. Não tem como. A palavra de Deus não está prevendo que vai livrar vocês da perseguição. Vocês não serão livres da perseguição. Depois nós vamos até ler alguns textos do apóstolo Paulo, onde ele fala que a perseguição é inerente à igreja. Uma vez que eu sou firme na palavra de Deus, que eu não abro mão daquilo que a palavra de Deus nos diz, isso confronta os valores do mundo. E confrontando os valores do mundo, o mundo se vira contra os cristãos. Então essa perseguição é quase uma consequência de viver bem a verdade e a palavra de Deus. Todos aqueles que vivam bem a palavra de Deus, de alguma maneira sofrerão perseguições, sofrerão retaliações, sofrerão algum tipo de brincadeira, de mau gosto, né? Alguma coisa no próprio trabalho que fala: não, peraí, essa aí não, essa aí é crente, coisa desse tipo, né? Então, quem nunca passou por coisas, mesmo aqui que nós falamos no Brasil, que nós não temos perseguição, mas quantas vezes nós fomos deixados de lado, né, fomos preteridos de alguma coisa em função da nossa fé, né? Então, aqui o apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, esse livro está sendo escrito não para livrar a igreja da perseguição, mas é para dar ânimo, para dar esperança, que apesar da perseguição, há uma vitória garantida. Não se esmoreçam, não enfraqueçam na fé, firma a sua fé, porque há uma esperança, há uma promessa de vitória, há uma vida eterna garantida a todos vocês. Então, o livro de Apocalipse, o principal objetivo
é dar esse ânimo, essa segurança, essa certeza de que nós devemos continuar firmes na fé, apesar de todo tipo de perseguição que possa vir sobre nós. O outro objetivo do Apocalipse é revelar que Deus executará seu juízo sobre aqueles que rejeitaram seu Filho e perseguiram sua igreja. É aquela coisa, a gente já leu no capítulo 4, né, sobre as almas daqueles que foram mortos, que estavam clamando, né, soberano Deus, até quando, né, o Senhor não vai julgar, não vai vingar, né, aquelas pessoas que nos mataram por conta da nossa fé. Então, essas almas clamando por juízo, por justiça. Eu fui injustiçado, eu fui morto, né, pela minha fé, por não abrir mão da minha fé, e Deus, o soberano, deverá julgar aquelas pessoas que me perseguiram, que me mataram. E o Apocalipse fala exatamente isso. Quase todos os capítulos, de alguma maneira, vai dar uma passada, uma pincelada sobre o juízo de Deus. Deus vai executar o juízo dele sobre aqueles que rejeitaram a sua palavra. Agora que nós insistimos na pergunta, né? Porque chegou o grande dia da ira deles. O que é isso, o dia da ira deles? É o do juízo de Deus, que vai atuar sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre aqueles que rejeitaram o seu nome. Então, o livro de Apocalipse também é para nos dar essa segurança, essa certeza de que o juízo de Deus virá. Ele nos vingará. Ele será o autor da vingança, né, sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, sobre aqueles que perseguiram a sua igreja. E depois, mais um objetivo do Apocalipse, que é dar segurança e garantia ao povo de Deus que ele não sofrerá os danos do juízo de Deus e que para os salvos está preparado o descanso eterno. Então, também está previsto, como objetivo do livro de Apocalipse, mostrar para os salvos, mostrar para aqueles que são fiéis a Deus, que nós não somos alvos do juízo de Deus, nós não somos alvos da ira de Deus. Portanto, a ira de Deus vai atuar, vai agir, tem como objeto aqueles que rejeitaram seu nome. Tá? Então, lembrando aqui, logo quando a gente começa o Apocalipse, fala das 7 igrejas. Né? Fala dos candelabros. Né? E onde é que está o Cordeiro nesse momento? Ele está no meio. Mostrando que, olha, igreja, presta atenção. No primeiro, as 7 visões do Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 7 visões. A primeira visão, a visão da igreja, né? A carta às 7 igrejas. O que está sendo dito ali? Fala, igreja, tá tudo bem, vocês estão bem, e você vê que para cada uma daquelas cartas, ele começa sempre com elogio, né? Vocês são bons nisso, nisso e nisso, mas está faltando alguma coisa. Vocês precisam consertar alguma coisa. E Cristo está no meio da igreja. É um momento de conserto, é um momento de ver o que está errado, um momento de arrependimento, um momento de conserto. Então, a primeira visão é, igreja, conserte o que está errado. Arrependa-se, volte ao caminho de Deus. E Cristo está no meio de vocês para ajudar. Quando a gente vê depois, o momento seguinte, a próxima visão, que é a visão dos selos, a gente percebe que ali o que está acontecendo? A igreja já, de certa maneira, preparada, vem a perseguição sobre a igreja. Então, os selos, eles falam sobre a igreja que está sendo perseguida. E agora, nas trombetas, que vai se falar no domingo que vem, a gente percebe que há o juízo de Deus sobre aqueles que perseguem a igreja. Então, a primeira visão é a visão da igreja, dizendo, igreja, tudo bem, vocês se converteram, mas está faltando alguma coisa, é preciso que vocês se preparem, e Cristo está no meio de vocês para que vocês possam se preparar. Segundo momento que, apesar da preparação, vocês sofrerão perseguições. Mas fiquem firmes, porque a ira de Deus virá. E aí ela vai estar, né, no próximo capítulo, nas trombetas de Deus, as 7 trombetas,
onde vai falar do juízo de Deus sobre aqueles que estão perseguindo a igreja. Então, assim, só para fazer uma recapitulação, que às vezes a gente fica falando de pedacinho em pedacinho, e a gente não consegue, às vezes, entender, né, esse todo. Então, até aí, né, estamos aqui nesses 3 visões. Então, vamos lá, começando lá, os 4 anjos. Então, começamos lá o primeiro versículo, dizendo que tem 4 anjos, eles estão prontos e apostos para executar o juízo de Deus sobre a terra. Está lá, está os 4 anjos conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Tá? Então, tem 4 anjos que estão segurando, retendo a justiça de Deus, os ventos que vão vir, que representam a justiça de Deus sobre essas pessoas, e eles falam, peraí, estou segurando aqui ainda. E aí logo em seguida vem um outro anjo, um 5º anjo, né, que fala que é mais forte inclusive, ele vem e dá uma ordem para os 4 anjos, dizendo o seguinte, não execute a justiça de Deus ainda. Tem alguma coisa que precisa acontecer antes dessa justiça ser executada. Mas antes de falar com isso, só para poder a gente ficar... Abram em Jeremias, no capítulo 49, o versículo 36. E outra pessoa, abra em Daniel 2:2. Só esses 2 versículos. Depois, quem quiser ainda, tem Zacarias 6:5. Mas isso é para mostrar sobre essa questão assim, dos 4 cantos da terra. Essa linguagem não é uma linguagem que aparece pela primeira vez com João. É uma linguagem que ela já aconteceu na Bíblia em outros momentos e é uma linguagem profética. Tá? Então, vamos lá. Jeremias 49:36. Quem abriu aí? Então, está vendo? Está falando dos 4 cantos da terra e está falando, inclusive, dos ventos nos 4 cantos da terra e fala que não vai ter lugar para se esconder, né, dessa justiça que Deus estaria mandando lá naquela época. Daniel 7:2. Então, outra vez, Daniel também numa linguagem profética, falando dos 4 cantos dos 4 ventos da terra. Então, essa é uma linguagem já conhecida na Bíblia, né? Que é uma linguagem que, quando você quer falar de uma justiça que vem sobre a terra inteira, né, usa essa linguagem, né? Os 4 cantos da terra, ou os ventos que vêm soprando, né, a partir dos 4 cantos da terra. No entanto, aparece outro anjo, né, que chega e fala, olha, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Então, os 4 anjos estão lá segurando, esperando a ordem. Né? E aí ele fala, olha, é preciso que aconteça alguma coisa antes de iniciar o juízo de Deus. E talvez o que precise de acontecer é a resposta da pergunta feita no capítulo 6. Quem pode se livrar da ira deles? Quem é que pode? A resposta é todos aqueles que foram selados na fronte pelo Espírito Santo, os servos do nosso Deus, os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estes vão se livrar da ira deles. A ira de Deus, preste atenção nisso, a ira de Deus, ela nunca tem como objeto a sua igreja, nunca. A ira de Deus nunca tem como objeto os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A ira de Deus, ela sempre vai direcionar para aqueles que o rejeitaram e nunca para aqueles que o aceitaram. Para aqueles que o aceitaram, ele manda provações. Para quê? Para te derrubar? Não, para te fortalecer. Para que você chegue mais perto dele. É isso. Então, quando fala da ira, quem é que pode suportar? Quem é que pode parar em pé perante a ira deles? Tem gente que pode parar em pé. Quem são? Os remidos. Os remidos podem parar em pé. É a resposta
a pergunta. Então, aqueles que foram selados, e nós vamos ver, nós já lemos aqui, que o anjo fala, espera aí, tem que selar alguns ainda, tem gente que ainda tem que ser salvo. A ira do Senhor não vem enquanto todos os que serão salvos se convertam de verdade. Somente depois que isso acontecer, é que a ira de Deus, então, é liberada sobre aqueles. Por quê? Porque se a ira de Deus vier agora, enquanto estiver faltando gente para se converter, como eles não se converteram ainda, a ira de Deus vai vir sobre eles. E esse não é o objeto da ira de Deus. Então, o que nós lemos no texto é que fala, espera aí que ainda tem que selar alguns. Tem que completar o número dos selados. Alguém precisa de se converter ainda até que se complete esse número. E aí depois, então, vem a ira de Deus. Tá? E fala-se que esse selo, né, até que todos sejam selados na fronte. E olha só, para que nós tenhamos uma paz, uma tranquilidade com relação a isso. Nós estamos falando do selo do Espírito Santo. Efésios 4:30. Eu já coloquei ali, se você quiser abrir aí, mas diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós que fomos selados, nós temos uma marca, né? Eu não posso ver, você não pode ver, mas nós temos uma marca do Espírito Santo na fronte. E Satanás não pode com essa marca. A ira de Deus não vai em cima de quem tem essa marca, porque nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. Se fala, tem muito medo da marca da besta, 666, né? Se fala a marca da besta, você não pode ter dois selos na testa ao mesmo tempo, não pode. Você só pode ter um. Ou é a marca da besta, ou é o selo do Espírito Santo. Então, quem tem o selo do Espírito Santo, a marca da besta não o atinge. Não pode, não tem como. Porque quem nos protege é Deus, é o Espírito Santo que nos protege. E o que a Bíblia está dizendo aqui, não vai para o sétimo selo, não começa a ira de Deus ainda, porque tem gente que precisa receber a marca, o selo do Espírito Santo na fronte ainda. Efésios 1:13. Em quem vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. É isso, nós somos selados. Por quê? Porque nós cremos. Nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação e cremos em Cristo. E confessamos o nosso pecado. A partir disso, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Nós temos esse selo na testa. E, portanto, a ira de Deus não virá sobre nós. Virá somente sobre aqueles que não têm essa marca. Aqueles que rejeitaram a Cristo. Tá? Portanto, não temos que temer o dia da ira deles, pois todos os que foram selados estão livres do juízo de Deus. Né? Lembra Marcos 16:16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem vai ser condenado é quem passar pelo juízo. A condenação, ela vem como resultado do juízo. Ora, se o que creu não vai passar pela condenação, é porque o juízo de Deus não vai atuar sobre esses que têm a marca do Espírito Santo na testa. Não a marca da besta, tá? A marca do Espírito Santo na testa. Né? Ok, gente? Estamos bem até aqui? Estamos começando, sei lá, a entender aí a razão dessa interrupção. Não abra o próximo selo ainda, porque tem alguma coisa que precisa acontecer. Então, é feita uma pergunta e aí vem a resposta dessa pergunta. Né? E aí fala, não danifiqueis, o versículo 2, versículo 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, vocês não façam, não executem o juízo de Deus. E aí ele fala, bom, muito bem, foram selados. Quantos foram selados?
144 mil. O número, né? Foram selados 144 mil. Esses 144 mil, aí ele fala 12 mil da tribo de tal, 12 mil são 12 tribos de Israel. Né? E aí ele vai citando tribo por tribo e falando que cada tribo foi selado 12 mil. Né? Estranho assim você vê, será mais que é tão certinho assim mesmo, né? Tinha tribo que era grande, tinha tribo que era pequena. Não é a mesma coisa, 12 mil para cada um, dividiu, é tão matemático assim. Será que é isso que Deus está querendo dizer aqui nesse texto? Olha, das tribos são só 12 mil de cada tribo, não dá para liberar mais, não dá para selar com o Espírito Santo mais ninguém. Tá? Gente, é quase óbvio que não é isso. Tá? A gente está falando tanto que o livro todo é cheio de simbolismo, que não dá para, no momento desse, você olhar para isso e falar, é literal. Esse aqui é literal. Não pode ser literal. Né? Mas muito bem, não sendo literal, tem interpretações. E tendo interpretações, tem variedade de interpretações. Né? Então, uns defendem que esses 144 mil, eles são exclusivamente a nação de Israel. Ou alguns até falam que esses aqui são os salvos lá do Velho Testamento. Porque quando se fala das 12 tribos, está se falando do Velho Testamento. Então, esses aqui são os judeus que foram salvos lá do Velho Testamento. Do Velho Testamento vieram para cá 144 mil dos judeus. Isso é uma interpretação que é dada. Né? Que ela carece de sustentabilidade. Né? Não tem muita sustentação isso. Outros acham que é o número dos que são salvos durante a grande tribulação. Não, esses aqui são os que vieram da grande tribulação, esses aqui são só aqueles, ou uns que falam que é do milênio, né? Não, esses aqui foram salvos no milênio. E, pasmem vocês, se vocês não sabem disso, as testemunhas de Jeová, que é uma seita, né? Fala que os 144 mil são eles. Então, para ser salvo, tem que ser testemunha de Jeová. E mesmo entre as testemunhas de Jeová, são só 144 mil que serão salvos. Isso aqui é literal. Agora, hoje em dia, parece que hoje ele já tem quase 3 milhões de adeptos. Tá? Então, até entre eles, né, vai ficar muita gente de fora. Fala. Uhum. Pois é. Uma das coisas que aí, para quem não entendeu a pergunta, é o seguinte. Quando fala aqui das 12 tribos, e ele relaciona 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Se você prestar atenção, tem uma coisa que chama atenção aqui. Ele fala, no versículo 7, da tribo, finalzinho, da tribo de Levi, 12 mil. E no versículo 8, da tribo de José, 12 mil. Abra a sua Bíblia em Ezequiel 48. Ezequiel 48. Ezequiel 48 vai falar das 12 tribos. E a relação é outra, é diferente dessa. Né? Qual que é os versículos? Tá. São esses os nomes das tribos. 48, Ezequiel 48. São esses os nomes das tribos desde a parte externa ao norte. Via Etlon, eu trago óculos e não ponho óculos para ler. Via Etlon até a entrada de Amate, até Hazar, Enon, o limite norte de Damasco, até... Tá, depois, vamos lá.
limitando-se com Dan. Dan é a primeira tribo, então, com Dan, desde o Oriente até Aser, a segunda tribo, uma porção, limitando-se a Aser desde o lado oriental até Naftali, a terceira, Naftali a Manassés, a quarta, Manassés a Efraim, a quinta, Efraim a Ruben, a sexta, de Ruben a Judá, a sétima, de Judá, vai mais, cadê? Vai filhos de Zadok, 10.000. Bom, na sequência aí, eu não vou ler o capítulo todo, o versículo 23 depois, né? Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim, depois de Benjamim, Simeão, de Simeão, Zebulon, de Zebulon, Gade. Então, são as 12 tribos, estão escritas aqui, né? Quando se fala aqui dos limites das tribos, das 12 tribos, no começo fala das 7 tribos e depois os outros fala das outras 5 tribos, né? O que fala que o irmão está citando? Quando a bênção, né, de Jacó sobre os filhos, quando Jacó põe a mão sobre a cabeça de José, fala que José vai florescer, né, e vai ter os ramos, vai seguir aos muros. Então a gente observa que no capítulo 8 de Ezequiel, não fala de tribo de José. Fala de tribo de Manassés e de Efraim, que são os 2 filhos de José. Ele floresceu, os dois filhos de José. Bom, muito bem. E aí, tem que tirar 2. Tirou José e tira Levi, porque Levi, ele não era tribo, ele é o levita, é quem cuidava, né, de todas as demais tribos no aspecto espiritual. Então, Levi e José não eram tribos. E no lugar de Levi e José, entra Manassés e Efraim. Quando a gente olha nesse texto aqui, de Apocalipse, a gente vê umas coisas estranhas. Porque, primeiro, ele repete Manassés e põe José. Não, se põe José, não pode botar Manassés, né? E tira Dan. Dan sai fora, Dan não está aqui. E põe Levi. Quer dizer, essa coisa toda, fala, por quê? Será que João não conhecia? Claro que João conhecia. Claro que conhecia. Então, essa é uma das razões pelas quais, quando olha para esse texto de 144.000 e fala das tribos, fala, não, ele não quer falar exatamente, até porque ele não foi exato. O que ele quer dizer aqui é outra coisa, é que todo o Israel de Deus está incluso. Todo o Israel de Deus está incluso. E quem é o Israel de Deus? São os que têm sangue de judeu? Não, não são. O apóstolo Paulo já falou. O verdadeiro Israel, os verdadeiros filhos de Abraão, são os filhos da fé de Abraão, e não do sangue de Abraão. Portanto, quando ele fala aqui do Israel espiritual, ele está falando da igreja. Ele não está falando das 12 tribos, até porque aqui não está as 12 tribos, aqui tem uma mistura, né? Então, na verdade, o que se interpreta desses 144.000 é que aqui se fala de uma completude, né, que está incluso ali toda a igreja do Senhor, todo o Israel espiritual e não o Israel carnal, físico, né? O Jorge Lade, que é um desses textos, um dos livros que a gente tem usado muito, ele coloca exatamente isso. Há boas razões para crermos que, pelos 144.000, João quer identificar o Israel espiritual, né? A igreja. É isso que ele quer identificar. Então, o que eu acabei de falar agora há pouco é exatamente isso. A questão das 12 tribos, elas são diferentes. E lá, se você olhar em Gênesis 49, ele tem outra lista, né, das 12 tribos. Ele fala um pouco diferente também nas 12 tribos do que está escrito em Apocalipse 7. Então, o Novo Testamento claramente considera que a igreja, ela é o verdadeiro Israel espiritual.
O Gálatas 3, 29, diz assim: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se ele quer falar lá dos 144 mil, dizendo que aquilo ali é o Israel espiritual, não é o Israel carnal. Não é aqueles que têm a descendência de sangue, não são os descendentes que está lá na certidão de nascimento. Tá? Ele está falando da descendência da fé. E a descendência da fé está dizendo aqui, ó, que se nós somos de Cristo, e nós somos, também somos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa que foi feita a Abraão. Então nós também somos herdeiros da promessa feita a Abraão pela nossa fé. Romanos 4:11 diz o seguinte, que Abraão é o pai de todos os que creem, sejam circuncidados ou não. Quando Paulo está escrevendo a carta a Romanos, ele fala isso e repete, e pisa, e fala, olha, a circuncisão na carne em si não é nada, a circuncisão tem que ser no coração. Então vocês, e ele também, judeu, né? Ou vocês judeus, vocês estão achando que só pelo fato de vocês serem circuncidados, vocês são salvos? O que Cristo fala para eles? Vocês são filhos de Abraão, que nada, vocês são filhos do diabo. Jesus pega pesado com eles. Vocês acham porque vocês são circuncidados, porque são descendentes na carne, no sangue de Abraão, vocês estão salvos? Vocês precisam de crer, ter a mesma fé que teve Abraão. Né? Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Tá? Então, evidentemente, o intuito desta visão é mostrar que os servos do nosso Deus, é que ele fala, né? Até que sejam selados todos os servos do nosso Deus. Então, os servos do nosso Deus, membros da igreja imaginada, simbolizados pelas 12 tribos de Israel, assegura-se livramento a todos e a cada um deles. Isso aqui é um comentário feito nesse outro livro de Charles Erdman. Então ele fala assim, olha, se nós somos do Senhor, está nos assegurado o livramento. O número preciso de 144 mil, ele não é limitado, não é que é só 144 mil e não mais ninguém, pois representa toda a igreja que foi selada pelo Espírito Santo. Então alguns interpretam que Deus conhece e sabe o número exato. Por isso, nesse texto, no primeiro momento, né, é como se Deus tivesse dito, olha, eu sei o número, estou falando de 144 para mostrar que é um número. Não é que é 144, mas é um número, e esse número eu sei. Eu conheço esse número, eu sou onisciente, eu sei quantos são, eu posso contar. Né? Então, por isso, esse número pode ser interpretado como onisciência de Deus, que sabe exatamente quantos serão selados e salvos. E aí a gente dá, né, sequência, falando aí, passamos os 144 mil, tá, com essas possíveis interpretações, e eu fico com a interpretação, né, do Jorge Lade aqui, dizendo que isso simboliza o Israel espiritual e não o Israel físico. Tá? Aquilo quer dizer que todo o Israel espiritual será salvo. E o Israel espiritual são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos lá para a grande multidão. Versículo 7. Versículo 9, perdão. Capítulo 7, né? E o versículo 9. Ele fala, depois disso vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Aqui de novo, há uma mudança de cena. Depois disso, virei, mudou a cena. Vi uma outra coisa. Eu vi uma grande multidão. João não está mais olhando para a terra. Veja que ele inicialmente olhou para a terra, viu lá os 4 anjos. Agora, os 4 anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra. Né? Ele tem uma visão da terra. Agora ele volta outra vez para a visão no céu. Ele fala, eu olhei no céu e vi no céu uma multidão. Lá no céu, essa multidão está no céu. Né? João não está mais olhando para a terra, e sim para o céu. E no céu ele viu uma grande multidão. Parece que aqui é a visão do homem, que não é onisciente e que não sabe quantos serão salvos. Que ele fala, viu uma grande multidão? Mandou quanto te contar? Não. Eu não sei quantos. Nos versículos anteriores, Deus fala assim, eu sei quantos. Estou dando um número para você redondo aqui, mas eu sei quantos. Eu quero dizer com isso
aqui eu sei quantos, eu conheço. Agora, você olhando, eu te pergunto, quantos tem aí? Você fala, não sei. Eu não sei. Então se diz, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, ninguém podia contar. É a visão dos salvos glorificados, transformados, já em pleno gozo das bênçãos que estão preparadas para os salvos desde a fundação do mundo. Alguns exegetas interpretam esses dois grupos como sendo grupos diferentes. Porém, nos parece que aqui a promessa feita a Abraão, ela se cumpre. De maneira que esse grupo dos 144 mil, que representa toda a igreja, todo o Israel espiritual, é o mesmo grupo, a mesma multidão. João, quando olha, Deus fala, olha, está vendo aqui? Eu te falo que eu sei quantos são. Hora que olha para a multidão, que é a mesma multidão, fala, agora me diz quantos tem. Não, eu não sei. Eu sei que eles são lavados e remidos, lavaram as suas vestes, limparam as suas vestes, mas eu não sei dizer quantos. Né? E aí a promessa feita para Abraão lá em Gênesis 15, 5. Olha para o céu, lembra que Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, vai lá fora, você está meio duvidoso aqui da minha promessa? Né? Abraão ainda não tinha tido Isaac, né, o filho da promessa. Aí ele falou, você está duvidando? Vai lá fora um pouquinho. Olha para o céu. Conta quantas estrelas tem. Se dá conta? Ele fala, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ainda em Abraão haveria de ser abençoada todas as nações, todas as gerações da terra. Isso está escrito em Gênesis 22, 18. E quando nós lemos aqui em Apocalipse, fala que essa multidão era a multidão de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Até o linguajar, ele é paralelo, é bem semelhante. Aquilo que Deus fala para Abraão, olha Abraão, em ti serão benditas todas as tribos, todas as nações da terra. E aí ele fala assim, ó, viu a multidão onde está todas as tribos, todas as nações, todos os povos. Né? Mostrando assim que ali há o cumprimento da promessa feita a Abraão. Então, desta maneira, a multidão é incontável para João, porém numerável para Deus. Não ocorrendo uma contradição entre essas duas visões. Lá, Deus contou, no versículo 4, e pode revelar o número. Aqui, João tenta fazê-lo, deparando-se com a impossibilidade de contar. Né? Portanto, trata-se da mesma multidão, igualmente selada pelo Espírito Santo da promessa. E aí vem mais um outro comentário, né? Vem um anjo e pergunta para João, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Né? Aqui, mais uma vez, não tem nada em Apocalipse que não tenha polêmica, né? Aqui mais uma polêmica. Quem são eles e de onde eles estão vindo, de onde eles vieram? A pergunta aqui é feita para João. Né? Vem lá o ancião e fala, João, quem são esses? De onde vêm? Aí João, ele deu uma desperta aqui, né? Falou, pergunte isso para mim não. Meu senhor, tu sabes. Né? Tu sabes, não me pergunta isso. Não, ele deu uma pulada de fora. Eu acho até que ele suspeitava, né? Eu até acho, eu podia até chutar aqui, né? Acho que até eu sei quem são esses, tudo pelo jeitão, né? Eu acho até que eu sei quem são, mas melhor ficar calado, né? Tem hora que é melhor ficar calado, né? Às vezes você sabe até o que é, ou suspeita bem, mas fica calado, né? Então ele não quis responder, não. Falou, Senhor, tu sabes. A expressão grande tribulação é originária de Daniel 12, 1. Vamos lá. Daniel 12, 1. Porque às vezes a gente acha que essas coisas estão acontecendo pela primeira vez na Bíblia, lá em Apocalipse, e não é. Né? Então, esse é um linguajar que está na Bíblia em outros lugares. Daniel 12, 1.
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Bacana, né? Isso aqui. Quer dizer, já desde a época lá da profecia de Daniel, ele nos dá esperança. Olha, o povo de Deus será salvo. Ele não sofrerá a ira de Deus. Né? Então, isso. É. Aliás, você vai perceber que nas aberturas das trombetas, você consegue fazer paralelo com as pragas. Você vai lá, volta. Claro que as trombetas são 7 e as pragas são 10, mas você consegue ver o paralelo, né, da ação de Deus, da justiça de Deus atuando sobre aqueles que o rejeitaram, aqueles que têm perseguido o seu povo. Até essa é uma das justificativas que a gente fala que as trombetas, elas dedicam-se, né, a ira de Deus, o juízo de Deus, dedica-se sobre aqueles que perseguem o seu povo, fazendo essa comparação, né, com o Egito, mostrando que também lá no Egito, a justiça de Deus, ao mandar as pragas, ele estava fazendo juízo sobre aqueles que estavam perseguindo, escravizando o seu povo. Né? Então, nas trombetas também vocês vão ver isso no domingo que vem. Muito bem. Lá em Mateus 24, 21, também é aquele sermão profético de Cristo, onde Cristo também fala da grande tribulação. Então, se esse grupo que está aí, né, ele vem da grande tribulação, porque, veja, grande tribulação, apesar das diferentes interpretações escatológicas sobre a vinda de Cristo, sobre milênio, pré-milenismo, pós-milenismo, ninguém nunca discordou de que haverá uma grande tribulação. Em que momento que ela vai acontecer, se a igreja vai estar aqui, vai estar arrebatada, ela não passa por isso, isso é outra discussão. Mas ninguém diz que não haverá grande tribulação. Haverá uma grande tribulação em algum momento. Só que, se nós estamos falando de grande tribulação, quem é que será salvo durante uma grande tribulação? Quem é que morrerá, né, durante essa grande tribulação? São aqueles que não negaram a sua fé. Portanto, aqui nós podemos supor que, se é assim, está se falando de mártires. Aqueles que foram mortos, né, pela sua fé. Né? Eles, no entanto, não negaram a sua fé em Cristo, nem permitiram que ficassem manchados por descrença ou adoração a Deus de deuses falsos. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, permanecendo firmes em sua fé em Cristo. Isso é o que fala aqui o Jorge Lade. Então, independentemente das angústias que perpassam as eras do mundo desde os tempos de Abel, uma culminância do confronto entre Deus e Satanás processa em direção aos tempos finais, o final dos tempos. Então, a gente sabe que desde Abel, desde o pecado, desde Adão do pecado, até a volta de Cristo, né, há esse embate entre o bem e o mal, né, e durante todo esse tempo nós vamos ver os filhos de Deus tendo perseguições. Então, entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer aqui, não está escrito, não, eu vou dizer isso para vocês. Deus não nos livra da perseguição, Ele nos livra na perseguição. Então, nós seremos poupados durante a perseguição. Nós poderemos até serem mortos na perseguição, como mártires. Deus não vai nos livrar da perseguição, nós seremos perseguidos. A promessa aqui não é que os selados não passarão pela perseguição e não passarão por tribulação. Então, eu entendo que nós passaremos, a igreja passará, inclusive, pela grande tribulação. Deus não se preocupa em nos livrar da tribulação, mas Ele se preocupa em nos selar para que nós nenhum venha a se perder. Podemos até morrer na tribulação, mas nós não nos perderemos, nós seremos salvos
E a vingança de Deus sobre aqueles que nos perseguem, o juízo de Deus é certa e ela virá. Tá? Então, o apóstolo Paulo usou essa expressão várias vezes e parecia considerar o sofrimento como parte necessária na vida cristã, visto que, de alguma forma, os cristãos preenchiam o que faltava no sofrimento de Cristo. É tão estranho falar desta maneira, mas olha aí em Colossenses, porque é assim que está em Colossenses. Colossenses 1, 24. Olha o que Paulo fala aí. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então parece que como se os próprios sofrimentos de Cristo ainda ficaram faltando alguma coisa em prol da igreja e que as nossas tribulações, os nossos sofrimentos fazem parte disso. É inexorável a vida do cristão. E ele fala então, né, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. E 2 Coríntios, no capítulo 1, 1, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se mantêm em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, o que a gente entende aqui é que nós não vamos estar livres da tribulação, mas o Senhor vai nos livrar durante a tribulação. Então, embora as figuras usadas aqui incluam desastres naturais e outros, a maior ênfase de João é que os salvos estão empenhados em uma luta contra o mal que poderá nos levar ao martírio. Então, se ficarmos firmes no Senhor, essa nossa firmeza poderá até nos levar a martírio. Então, quem são aqueles de branco vestidos? São os que estão sofrendo, são os que passaram por tudo isso. Somos nós que vivemos tudo isso e que não abandonamos a fé, não caímos na fé. Então, esses que estão de branco vestidos, de onde vêm? Esses são aqueles que foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação, vieram da tribulação toda. Né? Se é a tribulação lá da grande, que alguns falam que é 7 anos, né? Não é isso, não importa. Tá? Importa que todos nós, né, que somos fiéis a Deus, nós de alguma maneira passaremos por tribulação. E ao final disso, nós estaremos com as nossas vestes lavadas e remidas lá e fazemos parte dessa multidão que João não conseguiu contar. A provação dos salvos pode ser prolongada e intensa, mas os vitoriosos trajarão vestes brancas e se ajuntarão a esta multidão. E nós estaremos lá. Aleluia. Amém? Amém. Então ficamos por aqui e no domingo que vem, com a graça de Deus, o Carlos Henrique vai estar aí abrindo tocando as 7 trombetas para vocês. Amém? Então, que Deus